gente fala de quinidários, a gente sempre pensa nos corais, né? Os corais, eles são vistosos, as pessoas falam da importância deles, a construção de recifes, só que a gente sempre esquece que todo o ambiente ele precisa do que a gente chama de uma reciclagem, ou ciclagem de nutrientes. Então, por exemplo, todo animal, ou praticamente todos os animais, defecam, né? Esse resto de coisas precisam ser cicladas, né? Ou seja, recicladas no ambiente, e as anêmonas do mar são como se fosse um sistema de compostagem, vamos dizer assim, uma parte desse sistema de compostagem. Por quê? Elas acabam comendo pedaços de coisas, animais que estão morrendo, pedaços de animais ou até realmente as fezes de outros animais, e isso faz com que eles transfiram essa parte nutricional que já começa em decomposição, transformando de novo em um sistema alimentar energético. A gente tem basicamente dois sistemas mais importantes que estão interferindo no ambiente no geral, mas no ambiente aquático é a parte mais importante, que é a questão da poluição, né? A gente não tem ainda uma dimensão de quanto a poluição interfere nos organismos. A gente entende, claro, como a poluição está interferindo de uma forma macro, né? Quando a gente vê a poluição chegando, tendo eventos de maré vermelha que a gente sempre encontra e tal, isso a gente consegue ver de uma forma macro. Quando a gente pensa no organismo diretamente, a gente não consegue ainda entender especificamente quais são as atuações desses componentes da poluição que vão alterando no organismo. E a outra questão relacionada com a temperatura, né? A gente vem encontrando uma temperatura ascendente há bastante tempo já, e com o aumento da temperatura oceânica, faz com que a gente tenha que entender qual é a consequência desse aumento de temperatura. Será que há só uma migração dos organismos que estão mais na região sul, podendo chegar na região norte, chegando na região mais para o sul, tá? Ou essas espécies conseguem tolerar esse aumento de temperatura, tá? Então, por exemplo, no nosso laboratório, a gente tem pesquisas relacionadas com essa parte para entender qual é a variação da expressão gênica, por exemplo, quando a mesma espécie está sendo condicionada em uma temperatura mais tradicional, vamos dizer assim, mais convencional, ou temperaturas mais extremas que a gente está encontrando cada vez mais, né? E o que a gente vem verificando é que, de fato, há uma mudança muito grande na característica do próprio organismo, fazendo com que você tenha algumas adaptações, principalmente relacionadas com a força de captura que ele vai ter do alimento. Então isso vai fazer com que ele consiga atuar numa cadeia trófica diferente daquela inicial. No meu doutorado eu estou estudando uma anêmona que vive nas poças de maré, então toda vez que a maré baixa, elas ficam expostas ali, ficam literalmente em poças, geralmente associadas a rochas, enterradas no substrato. E a minha pesquisa o foco da minha pesquisa é estudar a reprodução dessas anêmonas. E a gente tem várias abordagens diferentes, né, no meu projeto para conseguir fazer isso. Então, além de entender como elas se reproduzem, a gente quer entender os processos intrínsecos delas que resultam na reprodução. Então, por exemplo, como elas produzem os gametas, né, que são as células reprodutivas, e o que influencia nisso. Então, a gente está vendo também a questão de quais fatores ambientais podem influenciar na reprodução delas. As coletas estão acontecendo bimestralmente, então mês sim, mês não, nós vamos para Ubatuba. Aqui no nosso laboratório, a gente está coletando só em Ubatuba, mas a gente conta com parcerias também para a realização da minha pesquisa, e nós temos um colaborador lá de Salvador, que ele coleta para a gente também concomitantemente com a gente aqui. E depois eles enviam as amostras para nós. Para minha pesquisa, eu preciso que minhas anêmonas estejam fixadas. Então, durante a coleta, a gente já individualiza elas e a gente fixa elas em formol para trazer para cá. E aí, então, elas já vêm para cá, cada uma no seu potinho.
a gente prepara ela para histologia, porque dessa forma eu consigo cortar elas, né, e chegar na região reprodutiva, a região que produz as células reprodutivas e tudo mais, para que eu possa ver essa região no microscópio aqui. E como as anêmonas, elas são animais muito simples, elas não têm nada no exterior delas que indique, por exemplo, se elas são macho ou fêmea ou se elas são hermafroditas. Então, por isso que eu preciso do acesso ao interior delas, assim, eu preciso olhar no microscópio para realmente saber como que elas se reproduzem. Então, minha análise principal é aqui no microscópio, mas a gente também vai analisar as estruturas mais intrínsecas ainda, estruturas menores ainda, utilizando a microscopia eletrônica para tentar entender, por exemplo, como que acontece a nutrição dessas células reprodutivas e se existe alguma estrutura especializada, né, para isso ou para outras coisas. E a gente também tem previsto uma parte de genômica para a gente entender quais são os genes que estão envolvidos na reprodução dessas anêmonas, né? Então, por enquanto, meu trabalho ainda está no começo, assim, apesar da gente já ter feito muita coleta, ter muito material, eu ainda estou processando esses dados, né? E, assim, o principal achado que dá para falar é que essas anêmonas, em específico, elas possuem sexos separados. Então, a gente tem anêmonas machos e as fêmeas também. Então, cada indivíduo só produz um tipo de gameta, um tipo de célula reprodutiva, igual a gente. A literatura em anêmonas em geral, ela é muito voltada para o hemisfério norte, né? Então a pesquisa em anêmona ela foi muito forte, ainda é muito forte no hemisfério norte, principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra e alguns países mais escandinavos, onde você tem uma tradição com pesquisas de ambientes marinhos e principalmente com quinidários, né? E as anêmonas sempre foram espécies modelo, algumas espécies modelo, para estudos pontuais relacionados com as questões de temperatura, variação sazonal, variação de latitude, né? E que isso a gente não tem no hemisfério sul, no geral, né? E muito menos no Brasil. Então isso faz com que o trabalho da Bárbara seja um trabalho muito inédito na relação do entendimento da dinâmica do que acontece sazonalmente em relação à reprodução desses organismos, para principalmente entender quando ele acontece, né, e como ele acontece. E uma parte super importante é que com esse trabalho a gente praticamente conclui, ou pelo menos consegue delimitar um geral do que a gente chama de uma delimitação básica para uma espécie modelo. A gente vai ter a primeira espécie de anêmona do mar do hemisfério sul, que a gente pode chamar de uma espécie modelo. O que é uma espécie modelo? Uma espécie que você tem essa definição básica de todas as características gerais dela e que você consegue utilizar como referência mínima para fazer vários tipos de estudos relacionados com a questão de poluição, temperatura, alimentação e tudo mais.